Tópico 1. A Organização Mundial da Saúde, OMS, passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19. Covid significa Coronavirus Disease, doença do coronavírus, enquanto 19 se refere a 2019, quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. Tópico 2. O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar a moral dos soldados. Não criar pânico na população e nem passar imagem de fraqueza para o adversário. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo. Tópico 3. A origem da doença permaneceu um mistério. Existem duas teorias que sugerem que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois lugares ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. O que se sabe é que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza que passou de aves para os seres humanos. Tópico 4. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Tópico 5. A gripe espanhola obteve algumas fases. Na primeira fase, atingiu Estados Unidos em março de 1918, no Texas e Nova York. Chegou ao continente europeu em abril, atingindo os exércitos aliados franceses, britânicos e norte-americanos. Em maio, a Grécia, Espanha e Portugal. Em junho, a Dinamarca e a Noruega. E em agosto, a Holanda e a Suécia. A segunda fase envolveu, além da Europa e dos Estados Unidos, Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e do Sul. Tópico número 6. Onde atingiu o Covid-19? A Covid-19 foi classificada como uma pandemia, ou seja, abrangeu quase todos os países do mundo. Mesmo assim, houveram alguns países que tiveram um número e percentual maior que a da maioria e se tornaram focos, e até um epicentro da pandemia, tanto pelo tamanho da população como pela falta de cuidados, como Itália, por um tempo, Brasil, atual líder de casos, Estados Unidos, Índia, entre outros. Tópico número 7. Quantas pessoas morreram com a gripe espanhola? Uma estimativa entre 1991 alega que a pandemia matou entre 25 a 39 milhões de pessoas. Uma estimativa de 2005 reportou o número de mortos em provavelmente 50 milhões. Tópico número 8. Quantas pessoas morreram de Covid-19? Até o dia 1º de agosto de 2020, gerou 679.439 mortes no mundo. Tópico número 9. Sintomas da gripe espanhola. Assim, os principais sintomas da gripe espanhola incluem dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos. Tópico número 10. Sintomas do Covid-19. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos ou diarreia, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar. Tópico número 11. Cuidado higiênico com a gripe espanhola. Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas,
tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, evitar toda fadiga ou excesso físico, evitar causas de resfriamento e o doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Capítulo 12. Cuidado higiênicos com a Covid-19. Lave com frequência as mãos até a altura do punho com água e sabão, ou então higienize-as com álcool em gel fator 70. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lençol ou com o braço, e não com as mãos. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos, apertos de mãos. Adote comportamentos amigáveis sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular e brinquedos das crianças. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. Evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha alimentação segura e saudável, e utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. 13. Número de pessoas infectadas com a Covid-19 no Brasil. Confirmados: 2.666.298. Recuperados: 1.884.051. Mortes: 92.568, totalizando assim cerca de 689.679 pessoas que ainda possuem o vírus. 14. Número de pessoas infectadas com a gripe espanhola no Brasil. A gripe espanhola instaurou terror no Brasil. Acabou matando o presidente eleito, Rodrigues Alves, e paralisou o comércio e as escolas. Segundo historiadores, essa foi a maior pandemia do século XX e fez 50 milhões de vítimas. 15. Comportamento das pessoas. Comportamento das pessoas na Covid-19. Toda a população está em estado de pânico por causa da pandemia, com saúde mental abalada, estresse e ansiedade. Existe um grupo da população cansado de viver no isolamento, quebrando as medidas para ir a shoppings, casas de amigos, reuniões em família, entre outras coisas. Isso aumenta o risco de contaminação. Existe um outro grupo da população que vê o isolamento como uma atitude muito importante para conter a epidemia. Só se expor se for necessário. Ir ao trabalho, ir ao supermercado, sempre tomando as medidas preventivas, distanciamento social, asepsia das mãos, uso de máscaras, entre outras coisas. E como tem necessidade de relacionamento social, optam por contato online. Comportamento das pessoas na gripe espanhola. Evitavam aglomerações e ficavam em isolamento social. Cuidavam da higiene do nariz e da garganta. Buscavam remédios milagrosos para curar ou prevenir a gripe. 16. Comportamento dos governantes. Comportamento do governo na Covid-19. Quanto ao governo, há divergências de atitudes para conter a contaminação no nível municipal, estadual e federal, deixando assim a população desinformada. Sugerem medidas de isolamento social, lockdown em algumas cidades, fechamento de escolas, bares, restaurantes, entre outras coisas. Uma medida muito importante do governo federal foi a criação do auxílio emergencial,
um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados nesse período de crise. Comportamento do governo na gripe espanhola. O governo tomou medidas extremas de prevenção, proibiu aglomerações, determinou o fechamento de escolas, bares, restaurantes, reaparições públicas, entre outras coisas. Distribuíram remédios e alimentos, improvisaram hospitais e leitos para pacientes, convocaram voluntários para cuidar desses pacientes e fizeram barreiras sanitárias dos portos.